E como é bom quando a gente fala do Criciúma, ganhando, Criciúma bem. Boa tarde, Renato Sebensati. Boa tarde, senhor João Paulo Messia. E hoje estamos bem de convidado aqui, né? Estamos bem de convidado. Leva toda a nossa torcida. Segunda-feira, eu falei pra você que o Criciúma subia que dia? 25, né? Que era segunda-feira. Hoje nós vamos poder confirmar aqui se estou certo a minha previsão ou não. Minha bola de cristal. Mas peraí, ele é vidente ou ele é técnico? Claro que é uma brincadeira, tudo bem. Cláudio Tencati está aqui com a gente. Obrigado pela presença aqui. Olá, Renato, João. Prazer estar aqui na Rede Record, né? E ao mesmo tempo torcedor em casa, os torcedores do Criciúma, torcida Carvoeira. Prazer falar para vocês. Grande abraço. Bacana. Cláudio, podia ser melhor a estreia lá em Itu, um 2-0, dominante como foi o Criciúma em tão pouco tempo de trabalho? Olha, espetacular o resultado, a equipe se comportou muito bem. É óbvio que a gente não pode dizer assim, olha, o jogo foi realmente espetacular, porque também tem coisas a corrigir. Eu sempre digo assim, não é porque ganhou é que está tudo perfeito. Não, tem muito detalhe a ser corrigido. Inclusive, a gente sofreu num momento do jogo contra o Ituano, que é uma equipe forte. Então, por isso que a gente tem que se preparar ainda melhor para o jogo contra o Botafogo sábado, porque será de novo difícil e precisamos vencer para encaminhar o objetivo principal, que é o acesso. Perfeito. O João também vai perguntar, evidentemente, mas como é que o Cláudio Tencati veio parar no Criciúma? Se falou em nomes, claro, vem o Argel, vem o não sei quem, ninguém tocou no teu nome. De repente, surge o Cláudio Tencati. Na verdade, o Juliano, que é o executivo, já conhecia o meu trabalho, né, no mercado de Série B. Estamos aí já 6 temporadas fazendo o campeonato de Série B, mas também fui oriundo de Série C, treinador lá atrás, né? Inclusive o Londrina subiu sobre o nosso comando, né? Fomos vice-campeões brasileiros naquele ano, chegando ao vice-título, mas com acesso. E, claro, Série D. Então, a gente está acostumado a essas competições também, né? Então, eu acredito que para um momento emergente, o Juliano viu que o perfil ideal para esses atletas, porque se analisa muito assim, perfil do treinador com perfil de jogadores. Então, e eu conheci muitos jogadores já, que estão aí no Criciúma, então acho que bateu muito certo. Por isso que talvez no início deu muito certo já no jogo contra o Ituano. Qual foi, logo de cara, o que culminou com a vitória fora de casa? De repente o Criciúma não ganhava? É só conversa? Olha, João, foi uma mobilização assim, importante por parte da comissão técnica, jogadores e da direção. E claro que todos nos abasteceram com informações importantes e a gente atacou diretamente nesses pontos. Então, um ponto era esse. Olha, se ganhou uma vez só na Série C fora de casa. Então, o porquê disso? Então, vamos buscar. Ao mesmo tempo, os comportamentos dos atletas em campo e emocional. Então, a gente atacou nesse lado. E fizemos um jogo altamente concentrado. E foi isso que nos rendeu esse acesso. E esse acesso, já estou falando em acesso. Esse é a vitória contra o jogo. Ele está antecipando porque o acesso está muito forte em nós, né? Não, mas eu gostei disso, porque esse é o sentimento que ficou depois da vitória. Sem dúvida. É um resumo. Com certeza. Você resumiu bem. É esse o sentimento que a gente teve depois da vitória. Tencati, a gente está vendo ali o primeiro gol do Criciúma, ele sai de uma triangulação do lado esquerdo. Sim. E vem para o lado direito. E no jogo passado foi dito o seguinte, pela então comissão técnica, nos faltou triangulação e nos faltou profundidade pelas laterais. Então aquele gol tem tudo isso. E esse também, que ele aconteceu, aliás, 2 jogadas com participação do Silvinho, que até então não vinha tendo um bom desempenho. Exato. Me chamou muita atenção Dudu Vieira, um jogador que eu vi jogar no Figueirense e que tinha esta movimentação do lado direito que você fez. Perfeito. E o Eduardo também aberto lá do lado esquerdo. Como é que foi essa conversa? Foi por conhecer o jogador? Foi o jogador que chegou em você e falou, professor, eu estou jogando numa posição que não é a que eu gosto. Como é que aconteceu para ter essas mudanças assim? Na verdade, o Dudu Vieira já tinha trabalhado comigo no Vitória, né? Então eu sempre conheci o Dudu fazendo esse corredor direito, porque ele é um volante de transição. Então ele fez muito bem isso no Santo André, como você citou, no Figueirense. Então essa é uma característica forte dele, né? De marcar, mas dar profundidade, pisar na área, chegar para atacar. E conversamos com ele já e direcionamos esse posicionamento. Precisávamos de um volante de contenção e o Léo foi esse volante providencial e que foi muito bem também. E o Eduardo tem essa característica de jogar tanto pelo lado direito pela esquerda, porque já tinha enfrentado o Criciúma várias vezes e inclusive o Eduardo jogou por muitas vezes pelo lado esquerdo. Então ele sabia fazer esse corredor esquerdo também. Então se encaixou assim, dentro do que eu pensei, conversei com o Eduardo, conversei com o Dudu, conversei com o Léo, olha, não, estou bem ambientado, vou fazer, e é o que eu gosto de fazer, então ótimo, então vamos. E essa alternância, né, Renato? Ora o Dudu, ora o Edu segurava, quem infiltrava era o Claudinho. Então isso deu muito certo para surpreender o adversário. Em termos de projeção, se trabalha com quanto de pontuação para subir para o torcedor? Você falou ali, o nosso acesso. O torcedor do Criciúma, depois que ganhou em Itu,
com a combinação do resultado de empate lá, a diretoria está fazendo uma grande mobilização, claro, né, Cláudio? Claro, ingressos mais baratos, testes, 500 testes no estádio Heriberto Wilson, no pátio lá de manhã, no sábado, para fazer, quem não tem a segunda dose da vacina, sim. Enfim, uma grande mobilização está sendo feita. Mas vamos falar de números frios agora. Criciúma 4, Ituano 3, Paysandu 2, Botafogo 1. Vocês trabalham, não é que vai alcançar, mas uma projeção se trabalha. Sim, claro. Uma meta mínima é de 9 pontos. A gente acredita que acima de 9 pontos você garante o acesso. 10 pontos, isso é quase que certeza. Então a gente tem, claro, uma projeção, tem que respeitar um adversário que vem, que é dificílimo, um jogo dificílimo, por isso que nós pedimos a mobilização do torcedor carvoeiro, né? A banda carvoeira que sempre ali, eu vim jogar contra aqui, ó, infernizar os adversários e precisamos da ajuda dele, porque o torcedor é esse 12º jogador e ele é necessário. Então, para que a gente possa garantir esse jogo, vencer, nós vamos a 7. Então, quer dizer, 7 teremos ainda 3 jogos para fazer do segundo turno. Aí você está muito próximo da meta, que é 9. Então, é 2 pontos. 3, uma vitória para garantir totalmente que 10 pontos a gente tem certeza plena do acesso. Depois do empate de segunda, com 10 matematicamente sobe, né? Eu acredito que sim, porque a margem já diminuiu para os demais, né? Então, principalmente para Botafogo, para Paysandu, né? Então, e claro, tem um confronto, Paysandu e Ituano no final de semana. Então, imagina assim, nós vencendo e ocorrendo um empate entre eles, ou uma vitória do Ituano, já deixou para trás. Então, aí estamos com um pé muito largo à frente. Perfeito. O Criciúma vinha com o pé em 2 canoas. Copa Santa Catarina e Campeonato Brasileiro. E a coisa não estava andando nem de um lado nem do outro. Foi uma decisão sua de focar na Série C e mandar o time reserva para Florianópolis hoje, por exemplo? Foi, Renato. A gente, assim, tudo que você faz, né, é igual aqui vocês que trabalham. Tem que ter foco naquilo que você está fazendo. Se você não tiver, se você dividir foco, você não consegue atingir meta. Então, o que nós estabelecemos? Não adianta nós ficarmos pensar em 2 competições com o mesmo grupo de atletas. Então tem que definir um grupo de atletas que vai fazer a Copa Santa Catarina, que é base e o sub-20, e o preenchimento com alguns profissionais. E a maior parte do elenco profissional focado na Série C, porque qual é o grande objetivo do ano na temporada do Criciúma? O acesso à Série B. Todo mundo anseia isso, então o foco nosso foi voltado para isso. Então falei isso com o presidente, falei isso com o Juliano, né, e eles aceitaram prontamente, e os jogadores também já rapidamente falaram: professor, foi a melhor escolha, porque a gente ficava aqui, ó, jogava meio de semana, mas aí tem um jogo importante no final de semana e dividir esse foco. Então eu acredito que esse seja um ponto também importante dessas decisões que a gente tomou. Eu sei que vocês não gostam de antecipar a escalação, até para não dar arma para o adversário, claro, mas claro. O jogador se escala, né, Cláudio? E o Léo Costa fez uma grande partida e o Claudinho também. Com certeza. Olha, eu sempre digo o seguinte, é meritocracia dentro do meu trabalho. Por mais que o alemão tenha trabalhado comigo no Londrina, tem uma confiança muito grande, mas o Claudinho foi muito bem. Então não tem como o Claudinho não estar dentre os titulares, né, como também todo esse processo, como o Léo e a base, né, que jogou. Então pode haver uma mudança de estratégia, sim, mas eu acredito que essa base que deve seguir. Se a gente não jogar com essa formatação, é num 4-2-3-1. Aí sairia um volante e entraria mais um atacante. Mas isso a gente está analisando ainda para definir até o jogo. Tecnicamente, quem você vê junto com o Criciúma ou ao lado do Criciúma no grupo? Não significa que vão subir os dois, né? O Santa Cruz ano passado fez a melhor campanha disparada e não subiu. Mas tecnicamente, qual adversário você acha que chega mais, está ali, né, parelho com o Criciúma? Olha, Renato, é até complicado você dizer, porque eu digo o seguinte, que às vezes nem sempre o time técnico ele vai ter essa prevalência, né, e essa soberania. Às vezes o time de força, ele vem para uma bola parada, ele ganha um jogo na bola parada, ele ganha uma bola no contra-ataque. Né, o Ituano provou isso. O Ituano é um time que lá no início não era um time técnico e ele sobrepôs na força, inclusive de contra-ataque, jogo aéreo, e a gente estava muito preocupado lá nesse sentido. Então, essa competição, a Série C, ela é muito difícil e por isso que eu digo, ela é uma competição mais de força do que técnica. Por isso que o Criciúma em casa, ele tem essa condição, porque é um time mais técnico, ele tem que fazer o adversário sofrer e buscar o resultado. Por quê? Porque em casa você pode jogar mais, fora você vai sofrer um pouco mais. Então, por isso que o Criciúma tem que ter essa tendência de em casa matar os seus adversários e é o que a gente tem que fazer. Então, não dá para prever assim, né, quem vai estar prevalecendo ali. Por rendimentos, o Ituano que tem uma tendência assim a de novo se equilibrar. Tencate, no olho do torcedor lá que está te vendo em casa, por que o torcedor tem que ir a campo sábado? Olha, porque a chama acendeu, né? Então a esperança está de volta, a gente fez isso acreditar pelo trabalho dos atletas, os atletas compraram essa ideia rápida do que nós trouxemos, né? A mobilização que existiu, então estava todo mundo assim, inseguro e nós trouxemos de novo essa segurança. Quem trouxe? O grupo de atletas, comissão técnica, direção, e o torcedor faz parte desse processo. Então a gente precisa dessa energia sábado lá, contamos com o torcedor lá sábado para a gente vencer e encaminhar o nosso objetivo.
Tá mais otimista que eu. Não. Já falou em acesso, eu falei que é só na outra ainda. Não, eu acho que esse é o Tá muito acesso dentro da gente. Tricolor aí pulsando. Parabéns aí. E tem, com certeza, a nossa torcida. Já conhece essa força. Obrigado, João. Da garra tricolor aí. Obrigado, Legal, João. bacana. Obrigado. Renato, Valeu, Renato. obrigado, hein? Até mais. Até mais. Vamos lá, subindo o Tigrão.